Mas essa última coisa que você falou aí é interessante, que assim, o nível de isolamento social que se chegou, né? Porque ele caiu, evidentemente, mas aparentemente ele não chegou a ser exatamente o que era antes da pandemia, né? Queria ver se dá para discutir um pouco assim, o quanto que esse isolamento espontâneo que sobreviveu à reabertura e à negligência e ao negacionismo ajudaram a evitar que isso viesse antes ou fosse mais forte. Enfim, se existe algum tipo de insight a esse respeito. Eu queria comentar isso. Primeiro é o seguinte, de maneira nenhuma, essa queda, na minha opinião, é uma queda real. Essa queda que está sendo observada é uma queda real, é uma queda institucionalizada. Vamos lembrar que hoje nós temos um pouco mais de 5 mil prefeitos advogando nas eleições de que a cidade dele está maravilhosa com relação ao controle da pandemia. Tá? Uhum. A segunda coisa é o seguinte, esses dados que estão sendo mostrados, tá? Eles têm que ser tomados com um certo cuidado. E um país negacionista, tá, como o nosso, tá, é perigoso. A Patrícia falou, por exemplo, a nossa teoria de bolhas, né, que foi colocada. Eu queria lembrar que, durante esse período, apareceram hipóteses ad hoc, como a tal da comunidade de rebanho. Comunidade de rebanho, que, na minha opinião, inclusive, é uma hipótese que como é que se diz, antiética. Ela é antiética. Em um país negacionista que nega, que já faz manifestação sobre a vacina, é pano para manga para esses caras. Não vou tomar vacina, porque tem imunidade de rebanho. Nunca foi, nem a Suécia, nem a Amazonas. Nós participamos, inclusive, né, Patrícia, de uma reportagem na BBC que mostrava exatamente isso. Por exemplo, a Suécia, para dizer que nós estamos falando só do Brasil, né? A Suécia nega até a morte que eles têm uma pandemia lá. E eles falam, cada vez que cresce um pouquinho, eles dizem, amanhã nós vamos ter imunidade de rebanho, porque nós já chegamos a tantos % e tudo mais. E nunca chega. Não tem imunidade de rebanho, coisíssima nenhuma aqui no Brasil. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Num país negacionista, que começa com o presidente sendo negacionista, né? Com essas hipóteses, inclusive na interpretação dos dados. Estamos num cenário, volto a insistir, de decrescimento dos testes. Vamos lembrar que o Ministério da Saúde, hoje, foi interpelado para explicar por que ele tem quase 7 milhões de testes estocados perto do vencimento lá. Uma coisa que as agências de notícia estão falando, vai vencer em dezembro e janeiro. Né? Que vai perder os testes. Cara, o que eu não consigo me conformar é como é que tem 7 milhões de testes estocados e a gente vivendo uma situação de baixa de testes aqui no Brasil. Se isso não é uma coisa programada, institucionalizada, honestamente, eu não sei o que é. Domingos, mas mesmo se for, eu acho que, assim, mesmo existe uma desorganização geral no Brasil, mas o fato é que existe um desinteresse desde o início da pandemia como você falou, negacionistas negarão, né? E desde o início, o nosso presidente está se colocando contra. E a gente tem relatos em todos os estudos que a gente fez, por exemplo, do efeito teve gente até que chamou, entre aspas, efeito Bolsonaro. Porque a gente conversou com comunidades no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente fez uma pesquisa lá, e todos os líderes comunitários relatavam, não, depois que o Bolsonaro falou que era uma gripezinha, foi mais difícil manter o isolamento aqui. Quer dizer, existe um efeito de uma falta de gestão nacional. E isso também se dá localmente. Quando o prefeito vai a público e diz que não vai, não cria em pânico, né? Como o Bruno Covas fez. Quer dizer, foi lá com a cara mais lavada do mundo, ignorando os dados, falando que seguia pela ciência, ignorando os dados gráficos que mostram, que são públicos, que estão lá, que mostram que está crescendo a pandemia, e fala que não, e que vai ficar tudo bem, e que ele não vai fechar a cidade na segunda-feira que vem. Duvido, entendeu? Porque se ele não fizer isso, ele é um absoluto incompetente do ponto de vista de gestão, e tá deixando os seus cidadãos à margem
do coronavírus, entendeu? E ele já fez isso anteriormente, ele tinha uma postura um pouco mais, digamos assim, mais né, pró-ciência do que o próprio Dória, né? Então, mas o que eu acho super importante que você levantou, essa questão do imaginário, junto com essa ideia de que o vírus não é nada, que o Bolsonaro falou, vem esse outro argumento da imunidade de rebanho, que foi propagada por muitos cientistas, o que, na minha opinião, sempre foi um erro, um equívoco muito grande. E a gente, o Domingos, foi uma das pessoas que levantou sempre muito forte essa bandeira, que falar em imunidade de rebanho sem a vacina é genocídio. E isso a gente viu em Manaus, acho que é um exemplo perfeito, porque em Manaus, lá atrás, em maio, a gente chegou a dizer, teve o caos, né, acho que foi até agora o momento em que foi o maior caos brasileiro, e aí, bom, então Manaus, tudo bem, 60% da população pegou, tem até um estudo que mostra que o banco de sangue tem 60% das pessoas pegaram, e agora a gente está vendo o segundo surto em Manaus, de novo, um surto na classe alta, que foi uma classe que foi menos atingida no primeiro surto, né? Então,